curso de técnica cirúrgica, eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de quarta-feira aqui no YouTube da Cirurgia Anclivepa. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito interessante para todos os clínicos que sempre lidam com o paciente oncológico, tá? Então, hoje eu vou estar aqui com vocês essa noite falando sobre a abordagem ao paciente oncológico. Então, para quem não me conhece, eu sou Bruna Scalzilli, sou cirurgiã e oncologista, tracei toda a minha trajetória voltada para cirurgia e oncologia. Eu sou monitora aqui da pós de cirurgia da Anclivepa São Paulo e vivo me atualizando e fazendo cursos na área. O objetivo da nossa aula é basicamente entender o conceito da triagem oncológica, o que é a triagem oncológica e a importância disso, tá? Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo, onde vocês vão poder reconhecer as etapas iniciais da avaliação do paciente oncológico, compreender o papel da citologia, da biópsia e também a importância do estadiamento oncológico. Então, qual é a importância da triagem oncológica? Quando aquele responsável chega para a gente falando que apareceu um carocinho naquele paciente, é muito importante a gente saber direcionar muito bem aquele diagnóstico. Principalmente porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas e é muito importante a gente direcionar certinho os exames e as condutas mais adequadas para aquele paciente. Com isso, a gente acaba evitando cirurgias desnecessárias e melhorando o prognóstico e a qualidade de vida daquele paciente.
Então, tudo vai começar ali na anamnese, no exame físico daquele paciente. É muito importante que seja uma anamnese bem feita e um exame físico bem detalhado para a gente entender tudo o que está acontecendo ali. Então, quando aquele responsável ele chega para a gente com uma queixa de que apareceu um nódulo, ou um carocinho, ou uma lesão naquele paciente, é importante a gente entender quando que isso surgiu, se está crescendo rápido ou se esse crescimento está lento, as características dessa lesão, a localização dela, se é um nódulo que está móvel ou está aderido a planos profundos. É muito importante também a gente palpar os linfonodos regionais que estão ali próximo daquela formação para entender se esse linfonodo está aumentado, pode ser algum processo reacional ou até mesmo uma metástase para o linfonodo regional. E também é muito importante ter o registro fotográfico e tirar as medidas daquele nódulo para acompanhamento. Então, o que é importante a gente observar naquela lesão, naquele nódulo? É o tamanho e o formato dele, né? O tamanho a gente vai mensurar e anotar na ficha, tá? O formato, a gente observa se ele está irregular, se ele é arredondado, a textura dele, se está macio, se está firme, se o paciente tem dor à palpação, tá? Se aquele nódulo tem algum tipo de secreção, odor, se está ulcerado ou se está fixo, aderido a planos profundos. E é muito importante a gente entender a taxa de crescimento. O que é isso, tá? Se esse tumor está crescendo rápido, de acordo ali com o que o tutor observou, ou se é um crescimento lento, que vem aí de meses, principalmente porque tumores que dobram de tamanho em pouco tempo, a gente precisa ter uma certa atenção maior. Então, a partir da anamnese e do exame físico, a gente vai iniciar os exames de triagem. Então, é muito importante a gente iniciar com um check-up geral daquele paciente, exames hematológicos, hemograma, bioquímico, exame de urina, para a gente entender como está o estado geral daquele paciente, raio-x de tórax e ultrassonografia abdominal para iniciar o estadiamento daquele paciente, que nada mais é do que avaliar como aquela doença está se comportando no organismo daquele animal, né, a partir do estadiamento oncológico, que nada mais é do que a pesquisa de metástase, e a citologia aspirativa daquele nódulo, que é o primeiro passo para a gente entender e direcionar o nosso diagnóstico. Então, a citologia ela vai ser o primeiro passo, né, para a gente entender o que é aquele nódulo que a gente está lidando. Então, ela pode ser realizada através da punção aspirativa por agulha fina ou punção por agulha fina. Ela consegue muitas vezes diferenciar para a gente se é algo inflamatório ou se é algum nódulo benigno ou maligno, tá? E é um procedimento que é rápido, acessível e pouco invasivo, porque é a partir de uma punção. Porém, ela tem as suas limitações, nem sempre ela vai identificar ao certo o tipo exato de formação, ou seja, o diagnóstico final, tá? Ela é um exame de triagem. Então, a citologia ela tem diversas indicações. A gente pode avaliar linfonodo que está aumentado e com isso diferenciar se é algo inflamatório ou se é uma metástase para linfonodo. A gente pode fazer a avaliação inicial de qualquer massa cutânea ou subcutânea, tá? Acompanhar recidivas tumorais, por exemplo, removi um tumor naquela região, agora está com aumento de volume ali, tenho dúvida se isso está relacionado a um processo cicatricial ou se já é uma recidiva, eu posso fazer uma citologia para poder diferenciar isso. A gente consegue também avaliar efusões torácicas, abdominais ou pericárdicas a partir da citologia do líquido, tá? E também avaliar, como eu falei, os linfonodos que podem estar metastáticos ou não. Em relação aos métodos de coleta, a gente tem vários métodos, tá? O que vai definir o método que a gente vai utilizar é basicamente a localização e a consistência daquela lesão. Então, a gente tem a punção por agulha fina ou a punção aspirativa por agulha fina, que é mais utilizada para nódulos, linfonodos e órgãos sólidos. A gente tem a citologia por imprint, que é aquela que a gente só encosta a lâmina. Normalmente a gente utiliza bastante para feridas que estão ulceradas ou após alguma biópsia que a gente
cortou ali o tecido. A gente pode fazer a partir de uma citocentrifugação do líquido aspirado, quando a gente tem algumas efusões, ou esfregaço por raspado cutâneo, usado principalmente em lesões superficiais, mais lesões de pele que formam crostas ou secreções. Aqui é muito importante a gente diferenciar um pouquinho a PAF da PAAF, porque muita gente ainda confunde, são termos muito parecidos, mas são um pouquinho diferentes, tá? A PAF é a punção por agulha fina. Na PAF a gente não utiliza a aspiração ali do tecido, então a agulha, normalmente a gente não acopla a seringa na agulha, a gente utiliza só a agulha para fazer a punção e as células vão entrar no canhão da agulha através da capilaridade do próprio tecido. Normalmente a gente utiliza a PAF para órgãos muito vascularizados, como fígado, baço, tireoide ou linfonodos, tá? E a vantagem é que tem um menor risco de sangramento e artefatos na amostra. Agora, a PAAF é a punção aspirativa por agulha fina. Normalmente, a gente utiliza uma agulha acoplada numa seringa de 5 a 10 ml e faz um pequeno vácuo na hora da coleta, tá? Normalmente, a PAAF ela é mais recomendada para lesões mais sólidas, mais firmes, como massas subcutâneas, tumores mamários, tá? E tem como vantagem, normalmente a gente consegue um material com uma maior amostragem. Então, resumindo, a diferença da PAF para a PAAF: a PAF é por capilaridade, então tecidos moles e vascularizados, e na PAAF a gente faz a aspiração a partir de massas sólidas e mais densas. Aqui, só para ilustrar como a gente deve fazer essa coleta, então a gente fixa ali o nódulo com uma das mãos e com a outra mão faz a punção em várias direções, como se estivesse formando um leque, tá? Quando faz só a PAF, utiliza só a agulha e depois coloca esse material numa lâmina, faz o squash sem esmagar essa lâmina, tá? E quando faz a PAAF, por aspiração, a gente tem ali a agulha acoplada e faz uma leve pressão com essa agulha. Então, a técnica da punção, a gente deve escolher sempre uma agulha fina, dependendo ali da localização e da consistência do material que a gente vai aspirar. Então, normalmente eu dou preferência para aquela agulha roxinha, mas depende muito do tipo de lesão, tá? E utilizar seringas de 5 a 10 ml. Como eu falei, a gente fixa um nódulo com uma das mãos e vai introduzir a agulha com a outra mão em diferentes ângulos. Pode aplicar o vácuo ou não, se for a PAAF ou a PAF, aí vai depender do tipo de técnica que você vai usar. Vai espalhar o material na lâmina sem esmagar esse material, seca no ar e identifica essa lâmina e manda para o patologista, tá? O ideal é sempre coletar várias amostras de pelo menos 3 locais diferentes ali do tumor, evitando lugares que estão ulcerados. Existe uma conduta clínica que eu costumo associar nas coletas que ajuda bastante a gente evitar amostras que não são representativas, tá? Principalmente quando a gente tem tumores que estão ulcerados, inflamados, edemaciados ou doloridos, que pode alterar a qualidade dessa nossa amostra e vir uma amostra inflamatória. Que nem sempre tem só inflamação ali. Então, muitas vezes, eu indico o uso de anti-inflamatórios não esteroidais antes dessa coleta, quando a gente tem esses nódulos que estão inflamados. Porque o infiltrado inflamatório ali, daquela lesão, ela pode mascarar as células neoplásicas e com isso vai dificultar a interpretação do patologista, tá? Essa inflamação, ela também aumenta o risco de sangramento. Então, quando aquele tumor ele está muito inflamado, a gente pode puncionar ali só inflamação e células sanguíneas e com isso ter um resultado inconclusivo por conta de contaminação sanguínea, além do desconforto que isso vai levar no paciente na hora da coleta. Então, o que eu costumo fazer é administrar pelo menos 48 horas antes da coleta o anti-inflamatório não esteroidal, que pode ser um meloxicam, carproflan, firocoxib, e com isso a gente vai reduzir o edema, vai reduzir a dor e também vai reduzir a inflamação, que vai melhorar a representatividade celular daquela amostra,
tá bem? É muito importante a gente evitar o uso de corticoide, tá? Dá preferência realmente para os ANES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê? O corticoide, ele pode interferir na morfologia celular e com isso, dependendo também do tumor, altera a resposta tumoral. Tem tumores que regridem com o uso de corticoide e com isso vai dificultar a nossa interpretação, a interpretação do patologista e dificultar o nosso diagnóstico. Em resumo, é muito importante a gente controlar a inflamação antes dessa punção para melhorar a amostra e com isso o diagnóstico. Apesar da citologia ela ter diversas indicações, a gente tem algumas limitações, tá bem? Nem sempre a citologia ela vai distinguir os tumores benignos de malignos. Muitas vezes ela pode dizer pra gente, vai diferenciar se é um processo neoplásico de um inflamatório, mas ela não consegue dizer ao certo o tipo de tumor que tem ali, tá bem? Então, pode haver também uma amostra não representativa ou artefatos, porque é muito dependente de quem está ali fazendo a coleta, do local de punção, tá? E sempre o diagnóstico definitivo, ele vai requerer o histopatológico, a partir da biópsia, que é o exame padrão ouro para diagnóstico. Então, a citologia ela vai orientar a gente, mas a biópsia vai confirmar. Então, quando a gente deve indicar uma biópsia? Principalmente quando a gente tiver uma citologia inconclusiva, fez uma citologia, ela veio inconclusiva, entrou com medicação, mesmo assim ela continua vindo inconclusiva, aí é a hora da gente partir para uma biópsia. Quando a gente tem tumores muito profundos ou ulcerados, quando o planejamento de cirurgia definitiva está muito alinhado ao diagnóstico e quando o tipo histológico ele vai influenciar a nossa conduta. Por exemplo, se for um sarcoma que tenha indicação de amputar aquele membro. Então, na hora de fazer uma biópsia, a gente tem alguns tipos de biópsia que a gente pode fazer, os tipos de técnica de biópsia, né? Pode ser a excisional, onde a gente remove o nódulo por completo, a incisional, que a gente remove um pedacinho daquela lesão e aí a partir da incisional a gente tem a incisional ou em cunha, a needle core a partir de agulha de biópsia, a biópsia por punch ou as biópsias videoassistidas. Então aqui é só para exemplificar os dois tipos principais de biópsia. A gente tem aqui a biópsia excisional, que é onde a gente remove toda a lesão, tá? E a biópsia incisional, que a gente vai remover uma parte daquela lesão. Normalmente, a gente faz a biópsia excisional para nódulos pequenos, que não vá dificultar uma cirurgia posterior que seja necessária, tá bem? E é muito importante os dois materiais serem identificados e enviados para o patologista em formol a 10% com todo o histórico daquele paciente. Então, para enviar aquele material para o patologista, é importante fixar ele corretamente no formol e identificar certinho a amostra. Essas informações clínicas, com o tempo de evolução, o aspecto da lesão, as características daquela lesão macroscópicas, né, que a gente está vendo ali, são muito importantes para o patologista ajudar a gente nesse diagnóstico. Um passo muito importante é o estadiamento daquele paciente. O estadiamento oncológico, ele nada mais é do que a gente entender até onde aquela doença está indo naquele paciente. Então, ele vai determinar para a gente a extensão da doença. E como que a gente faz isso, tá? A gente faz a partir dos exames complementares, principalmente raio-x de tórax, que avalia a parte pulmonar, ultrassom abdominal, que vai avaliar os demais órgãos, principalmente fígado, baço, que são os principais locais de metástase, e os linfonodos regionais. A partir desses exames complementares, a gente tem um sistema de estadiamento clínico chamado de TNM. Então, de forma bem resumida para vocês, o TNM ele vai definir para a gente o estágio clínico daquele paciente, onde a gente avalia o tumor primário, a partir do T, o N está relacionado aos linfonodos regionais,
tá? Se tem ou não acometimento. E o M, metástases à distância. Então, normalmente o T, ele varia de T1 a T4, de acordo com o tamanho daquele tumor e a invasão local dele. O N, se a gente tem ou não presença de metástase em linfonodo regional. E o M, metástase à distância. Então, resumindo, o fluxo da triagem oncológica começa com uma boa anamnese, exame físico, exames complementares que vão definir o nosso estadiamento e, com isso, ajudar na conduta. Outro passo importante que a gente não pode esquecer é a comunicação com esse responsável do paciente. O câncer, ele ainda assusta muito, então a forma como você vai abordar aquele responsável e vai explicar o que está acontecendo e os próximos passos define muito a adesão ao tratamento. Então é muito importante a gente explicar o diagnóstico ou as possibilidades e os próximos passos com bastante empatia, transparência, para o tutor ou para o responsável ele entender que a triagem ela não é burocrática, ela é para a gente definir como essa doença está se comportando no organismo daquele paciente, a importância do estadiamento e com isso poder determinar um melhor tratamento que vai definir o prognóstico e a qualidade de vida daquele paciente. Então é muito importante ter empatia na hora da conversa com aquele responsável e conduzir o tutor com muita clareza. Alguns erros comuns nessa triagem oncológica estão relacionados a gente partir para alguma cirurgia ou algum tratamento sem antes estadiar esse paciente. Então, fazer uma biópsia sem ter uma imagem prévia, ou seja, por exemplo, um paciente ele está com uma metástase pulmonar, de algum nódulo cutâneo, você vai lá e biopsia o nódulo cutâneo sem antes ter essa informação. Então, isso é muito importante porque muitas vezes isso vai piorar o prognóstico daquele paciente. Além disso, ignorar os linfonodos regionais, isso pode prejudicar o tratamento daquele paciente, porque muitas vezes o linfonodo ele não precisa estar aumentado para tá metastático, às vezes é algo ali microscópico, que a gente só vai conseguir saber a partir de uma biópsia ou até mesmo de uma citologia daquele linfonodo. Então, é uma informação muito importante para a gente, para poder direcionar e entender a doença, entender como que isso está se comportando no organismo daquele paciente. Então, é muito ruim a gente pular essa etapa de estadiamento, porque com isso a gente não vai entender como que a doença está se comportando naquele paciente e poder indicar o melhor tratamento. Porque o estadiamento, ele ajuda muito a gente a definir a conduta. Se aquele paciente já está no estágio mais avançado da doença, muitas vezes a cirurgia, ela não é mais indicada, ou vai ser uma cirurgia paliativa, mas o responsável, ele tem que estar ciente disso para poder seguir com o tratamento certinho. Então, essa triagem oncológica ela é muito importante para poder definir os próximos passos e ajudar a gente a ter uma segurança maior no tratamento. Então, como conclusão da nossa aula de hoje, a gente tem como base que a triagem oncológica ela é o sucesso do tratamento, porque é a partir da triagem que a gente vai entender como que esse tumor está se comportando no organismo daquele paciente, vai ajudar a gente a tomada de decisões. A citologia ela é um exame de triagem importante para isso, para definir ali se é só uma inflamação, se é um tumor benigno ou não. E ajuda a gente na tomada de decisão para os próximos passos. O estadiamento, ele ajuda a gente também a definir o tratamento, se vai ser com cirurgia, com quimioterapia, radioterapia ou uma associação de várias técnicas, né, de vários tipos de tratamento. Então, com isso, é muito importante não pular essas etapas, para a gente conseguir promover um melhor tratamento para aquele paciente e com isso melhorar o prognóstico e a qualidade de vida, sempre conduzindo com muita empatia.
Antes da gente finalizar essa aula, eu queria fazer um convite para vocês. Em breve a gente vai ter a turma de férias do Intensivo de Técnica Cirúrgica. Vai dar início em janeiro, sob coordenação do professor Cauê Toscano e Daniel Jarruge. Se você quiser ter mais informação, é só apontar a câmera do celular aqui para esse QR Code e falar com o nosso time de consultores. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor sobre a abordagem do paciente oncológico e a importância dessa triagem, tá? Se fez sentido para vocês, eu peço que vocês sigam a gente aqui no canal, curtam essa publicação, encaminhem para os seus amigos, para também entenderem um pouquinho melhor sobre isso e terem uma segurança maior na abordagem desses pacientes, tá bom? Eu deixo aqui o meu Instagram para qualquer dúvida e até a próxima. Oi, eu me chamo Ellen Assis, eu sou graduanda e me encontro no 10º semestre de Medicina Veterinária e eu sou de São Paulo, capital. Hoje eu finalizo meu curso de intensivo de técnicas cirúrgicas aqui na Associação Anclivepa São Paulo. Eu escolhi realizar o curso aqui na Anclivepa São Paulo por indicação de muitos amigos meus que realizaram aqui, falaram que foi muito bom, os professores, a estrutura e até mesmo o acompanhamento que você tem durante todos esses dias. Eu adorei o curso, de verdade, superou muito minhas expectativas. Tanto os monitores quanto os professores estão disponíveis a você 100%. Eles dão toda a assistência, toda a atenção, todo o cuidado. Se você erra alguma coisa, eles vão, corrigem e eles incentivam os alunos a treinar, a não desistir. E é muito engraçado porque do primeiro dia de curso pro último dia você vê uma evolução muito grande. Desde o nó manual que você demorava, sei lá, muito tempo para fazer e depois no piscar do olho você estava fazendo isso em 1 minuto ou até menos. Mas não contando em relação a tempo, mas sim a habilidade que você vai desenvolvendo durante o curso. A delicadeza que você vai desenvolvendo para tocar nas estruturas, a forma correta que você deve, desde segurar uma pinça até fazer uma incisão, então faz toda a diferença. Todas as aulas foram muito especiais para mim, eu adorei muito, não sei como foi nas turmas anteriores, mas nessa em especial, os monitores foram excelentes. O cuidado que eles tiveram com cada um, a paciência, os professores estarem disponíveis na sala o tempo inteiro, sempre indo de mesa em mesa, observando principalmente se você estava fazendo certo, se você estava fazendo errado, sempre corrigindo. Os alunos em si, que eu acho que a gente se ajudou bastante, e a gente fez muita amizade, isso também é muito diferencial. A gente vem aqui com o intuito de estudar, aprender e a gente sai estudando, aprendendo, mas conhecendo muita gente. Isso é muito legal. As peças anatômicas disponíveis pra gente o tempo inteiro, material, fio, luva, compressa, gaze, tudo, literalmente tudo disponível pra gente em grandes quantidades, enfim. Recomendo, e inclusive eu recomendei, as minhas amigas elas vão estar na próxima turma, e o que eu falei pra elas é o seguinte: quer cirurgia? Vai, porque a gente vai aprender muita coisa. Sabe o que é o mais legal? A gente aprende aqui e a gente consegue aplicar no estágio, isso acaba sendo um diferencial, principalmente para as pessoas te reconhecerem. Você saber como você auxilia o cirurgião, você saber qual é o próximo passo que ele vai precisar e você já tá ali disponível para acessar e suprir, né, as necessidades dele, e principalmente uma evolução pessoal nossa. Como eu falei, a gente entra aqui às vezes sabendo algumas coisas ou às vezes sabendo de uma forma errada e você sai aprendendo certo, sabendo como fazer o certo, a indicação de cada coisa. Então é um diferencial muito grande. Eu diria que é um complemento na nossa vida acadêmica e até mesmo profissional. Eu recomendo muito. Eu tô muito feliz. De verdade, eu tô muito feliz. A minha graduação inteira eu sempre trilhei meu caminho na ortopedia, então eu tive pouco contato com tecidos moles e eu tô muito feliz de ter aprendido, de ter realizado algumas técnicas que na minha cabeça era impossível e hoje eu falo, não é. Você estudando, você se dedicando, você aplicando o que você aprendeu, você parece que enxerga o horizonte e você vê que é possível você fazer as coisas. Então eu tô muito feliz, tô muito grata, principalmente pelos professores, monitores, meus colegas. A gente foi um time muito, muito, muito bonito.